Nesse encontro de hoje, a gente vai estar olhando para o ciclo do contato através do filme Comer, Rezar e Amar. Hoje, a convidada que vai trazer o nosso estudo é a Jaqueline Barbosa e passo agora a palavra para você, Jaqueline. Débora, obrigada. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Uma responsabilidade, né, Débora? E eu agradeço muito pelo convite, pela confiança. E esse filme, quando a Débora me fez o convite, esse filme, há alguns anos atrás, ele me atravessou muito. E quando a Débora falou, eu falei, nossa, é aquele filme. E eu fiquei assim, muito feliz de olhar o filme com esse olhar da Gestalt terapia. E na hora, assim, veio o filme, a história que eu estava vivendo quando eu assisti o filme pela primeira vez, e uma aula do nosso professor Guilherme, acredito que muitos aqui conhecem ele, na nossa especialização, que ele deu uma aula assim riquíssima. Então, os conceitos, tudo que ele falou ali do ciclo do contato naquela aula ficou gravado mesmo. Então, fez um link assim muito legal. E nós vamos falar do ciclo do contato. A apresentação ela não está extensa, ela está menor para que tivesse tempo da gente ter uma troca legal, né, Débora? Para que vocês pudessem também estar contribuindo, porque eu sempre participo com a Débora aqui e vejo que é muito rico o olhar de cada um, o que cada um tem a oferecer nesse encontro. E é o ciclo do contato através do filme Comer, Rezar e Amar. Pode passar, Débora. Meu nome é Jaqueline Barbosa, sou psicóloga clínica, atendo online e presencial. No momento, eu estou como analista administrativa da Clínica Escola de Psicologia, ali na Faculdade Unialfa. Estou especializando em Gestalt terapia ali no ITGT. Até eu e a Débora nos conhecemos ali, né, na pós-graduação. Sou mãe de duas meninas, uma de 19 e a outra 20 anos. Pode passar, Débora. E essa frase que eu trouxe assim no começo que mostra o sentido mesmo dessa mulher, que uma mulher em busca de si mesmo. Pode passar, Débora. Aqui eu trago um resumo. Eu não sei se vocês conseguiram assistir o filme ou se vocês já assistiram há algum tempo atrás e conseguem lembrar assim um pouco do filme. Mas eu quero trazer um resumo do filme, que o filme conta a história de Liz, interpretada por Julie Roberts, de 34 anos, casada há 8 anos, que ela entra em contato com um profundo vazio existencial. Ela começa a perceber que a vida que construiu já não faz mais sentido. E esse incômodo, o que me chamou a atenção assim no comecinho do filme é esse incômodo que ela sente. Então, algo começa a falar dentro dela e ela começa a ouvir o que ela está sentindo ali naquele momento. É que marca o início do processo dela. Ao reconhecer esse desconforto, ela se permite escutar e dar nome à emoção dela. E eu acho muito bonita essa cena. Em busca de reconexão com ela mesma, Liz se propõe a uma jornada de contato consigo, atravessando 3 países, Itália, Índia e Indonésia, onde vive experiências ligadas ao prazer, à espiritualidade e ao amor. Pode passar, Débora. E eu quero falar um pouquinho
do filme no geral. Um pouquinho para frente, a gente vai falar cada parte assim onde ela visitou. Mas eu quero falar aqui, essa mulher, ela começa a sentir em uma noite qualquer, ela começa a sentir um incômodo. Ela tem tudo que a gente olha e vê, ela tem uma boa casa, ela tem um marido ali, tá dormindo de madrugada ali com ela, mas algo lá dentro começa a conversar com ela. E ela levanta e começa a observar tudo o quê? Que ela construiu até ali. Talvez, lá atrás fizesse sentido para ela. E ela tentou, ela teve 8 anos de casada, só que de repente não mais faz sentido para ela. E ela decide o quê? A ouvir aquilo que está conversando com ela. E a gente vai falar um pouquinho de contato, o ciclo do contato. E eu estava lendo, foi o livro do Jorge Ponciano e também a aula do Guilherme. E eu não consegui o livro, mas eu posso disponibilizar o nome para vocês depois, se alguém quiser, para que eu pudesse estar estudando essa aula, estar trazendo um pouco mais informações para vocês. E eu trouxe o que é o que é o contato, só assim, o que eu encontrei, o que eu venho estudando. Contato é a emoção experienciada, é movimento à procura de mudança. Então, esse pedaço, ele fez muito sentido com o começo ali do filme, que é esse contato mesmo, é a energia que transforma. Então, ela colocou o que ali naquele momento? A energia dela, e ela não ficou ali parada. Ela observou o que ela sentia, a emoção dela ali naquele momento, e ela teve uma ação. Ela ouviu e ela teve uma ação de ir atrás dessa mudança, né? E a energia começa a transformar. Ela colocou a energia dela ali e começa a transformar. É a vida acontecendo, é a consciência dando sentido à realidade. Contato é um macro processo energético que opera na transformação de todas as coisas e não pode ser pensado como algo restrito entre dois pequenos ou únicos seres perdidos no universo, que é o Jorge Ponciano. E o ciclo do contato é uma expressão fenomenológica de uma realidade vivida e experimentada. É um instrumento de compreensão diagnóstica que é contínua e processual, que permite a intervenção e a avaliação da maneira conjunta. Então, esse pedacinho, ele veio de encontro mesmo com o filme. Eu assistindo, e é interessante que você assiste, né, o filme, tipo, sentado na sala, comendo pipoca e ali meio que distraída, e você está achando interessante, mas quando você traz esse olhar, muda a perspectiva que você está vendo, tudo acontecendo, né? Cada fase ali do filme. Pode passar, Débora. Queria só fazer um comentário antes de passar para o próximo slide. Esse livro do Jorge, inclusive, estou com ele aqui do lado, mas depois a Jaque, qualquer coisa, coloca ele lá no grupo. Foi um dos primeiros livros que eu li, inclusive, depois que eu formei. É bem complexa a leitura, ler Jorge, assim, dependendo da escrita, é bem, bem complexo. Mas uma das coisas que eu lembrei quando você foi falando é dessa mudança da personagem, né? Porque uma das coisas que o Jorge fala é que o contato, né, e a transformação, ela vem quando a gente tem um contato com o diferente. Se a gente tá ali com uma pessoa igual a nós, não tem mudança, não tem transformação.
Então, fiquei pensando nisso, tipo assim, realmente, a personagem, ela teve uma mudança. Ela pensou assim, nossa, esse casamento não faz sentido para mim, nossa, eu quero me redescobrir, descobrir o que eu quero, mas ela parece que não chegou nesse lugar sozinha, parece que ela precisou da ajuda de alguém para mostrar para ela que talvez o que ela estava vivendo não fazia sentido. Então ela foi escutar aquele guia, não sei se exatamente um guia espiritual, né, que foi ali falar para ela. E aí quando ela despertou para olhar para a própria vida, mas parece que quando ela estava ali, só ela mesma, ela não conseguiu ter essa transformação. Ela precisou de um contato com outra pessoa para poder transformar, para poder olhar diferente para a vida dela. Né? Interessante, eu estou aqui lembrando uma fala que eu sempre uso na clínica, no consultório, com um paciente mesmo, que está vivendo essa transformação, ou buscando essa transformação, que primeiro ele tem aquela awareness ali, e eu sempre falo que eu não sei o que vocês acreditam, mas que o universo, Deus, ele prepara, ele responsabiliza de abrir o caminho. E vai acontecendo umas confirmação, igual você tem uma sessão com a paciente ali na clínica, e você pensa, tá, esse caminho. Só que durante a semana, antes da próxima sessão, vai acontecendo coisa que é uma confirmação daquilo que a pessoa se abriu para viver. Então, quando ela se abre ali, que ela tem aquele contato e ela se abre para viver esse novo, é como se abrisse caminhos mesmo para que ela pudesse atravessar aquela escolha que ela fez. A Carol levantou a mão, pode falar, Carol. Bom dia, minha querida. Não, eu tinha aplaudido aqui, porque eu achei muito interessante sua fala, e faz muito sentido para mim. Obrigada, Carol. Pode passar, Débora. E lembrando da aula do professor Guilherme na pós-graduação, no dia que ele trouxe essa aula, né, Débora, foi uma aula interessantíssima, que, assim, marcou para mim, porque foi um dia que eu fiz pamonha. Eu não sabia que ele iria levar o ciclo do contato para aquele momento ali que a gente, do lanche. E eu fiz pamonha, e então ficou muito marcado. Quando eu assisti o filme, eu falei, gente, é a aula do Guilherme toda. Não tem como. E não tem. Você olhando, é uma pamonha e a vida ali, né, do filme, não tem nada a ver. Mas quando você olha com essa perspectiva, tem tudo a ver. Eu falei, gente, é a aula inteira do Guilherme dentro desse filme. E aí nós vamos falar das 4 etapas do ciclo do contato, que é o pré-contato, a sensação e a percepção do campo, o contato, que é a awareness e a mobilização para a ação, e o contato final, que é a ação e o encontro, e o pós-contato, que é a assimilação e a retirada. Vamos falar um pouquinho aqui do filme e desse pré-contato. O pré-contato é a sensação e a percepção do campo. Em uma noite qualquer, a protagonista começa a sentir um incômodo. Algo está estranho, sem sentido. Ela observa a casa, os objetos, o marido, e sente que nada está bem. A insatisfação, a angústia e o vazio são sensações que trazem a percepção de que é algo conversando internamente com ela. Ela teve um despertar sutil e incômodo no interior. É aquela cena que foi muito marcante, que ela acorda, ela desperta ali na noite, acredito que ela desperta ou ela talvez não tenha nem dormido. E ela começa a observar, ela começa a andar pela casa, ela olha o porta-retrato de casamento. E algo que me chamou a atenção é que
ela foi para o banheiro e ela começa a fazer uma oração, mesmo assim, desconexa, porque ela não tinha esse hábito, ela não era acostumada a falar com alguém que não estava ali no ambiente dela físico. Então, ela começa a pedir uma resposta para Deus. Ela ora e fala que o que ela está sentindo, ela verbaliza o sentimento dela e ela começa a pedir, né, uma resposta para Deus mesmo. E aí, naquele momento, é a sensação e a percepção do campo dela. Ela percebe que tudo aquilo não mais faz sentido para ela. E esse é o pré-contato que eu consegui, assim, linkar com esse filme. Pode passar, Débora. E o contato é a awareness e a mobilização para a ação. Ela tem a percepção que algo precisa mudar. E assim sente uma coragem para enfrentar o movimento. Ela entra em contato com tudo que sonhou antes e percebe que não estava vivendo seus sonhos. Ela sabe que não será fácil, mas se prepara para mudar de rota. Enfrenta tudo e todos para encontrar sentido em sua vida. Novamente, seu organismo começa a se mover em direção à necessidade percebida. Aqui é o que eu falei para vocês da clínica, e eu achei interessantíssimo. Por quê? Ela percebe ali na casa dela, ela tem aquela conversa com Deus, e ela fala o que ela está sentindo. Só que depois ela está numa festa, numa balada, tipo, num lugar aleatório, de repente acontece algo que é comum, tipo, duas amigas conversando. E a amiga dela tem um bebê e foi trocar a fralda dessa bebezinha e falou para ela, convidou ela para ir. E ali, naquele momento, ela pergunta à amiga dela se ela estava vivendo o que ela sonhou. E a amiga dela fala que durante a vida dela, ela sonhou e ela estava se preparando para viver aquele momento da maternidade. E ela conta que tinha uma caixa, e nessa caixa, durante a vida, ela foi guardando coisas de bebê. Ela foi colocando coisas de bebê ali. E naquele momento, ela lembra que ela também tem uma caixa. Ela tem uma caixa que ela foi guardando. E eu achei tão significativa essa cena, porque sem esse contato com a amiga, como a Débora trouxe no começo, né? Ela precisou, durante a caminhada, de coisas que lembrasse ela do propósito de vida dela. Então, naquele momento, ela lembrou da caixa. E o que tinha nessa caixa? Várias fotos de viagem, vários lugares que ela queria conhecer. E ela teve essa awareness. Poxa, eu não estou vivendo o que eu queria viver. E aí, naquele momento, ela se mobiliza a ação. Qual que é a ação que ela precisava ter? Era o divórcio. Então, ela decide pedir o divórcio. E é assim, é interessante, né? Às vezes, uma pessoa pode ter que pedir o divórcio, só que, às vezes, ela já está nesse processo de separação. Então, ela precisa o quê? Aceitar aquele momento para viver o novo, para viver, para acessar o que tem ali para frente, né? O que ela pode encontrar ali para frente. E ela, naquele momento, decide, né, pedir o divórcio. Ela sabe que não vai ser fácil, porque o marido a amava. 8 anos de casado é muito tempo. Quem é casado, ou quem já passou por separação, mas foi casado, sabe que 8 anos é uma vida, né,
assim, grande, é muita coisa que você passou, e ela construiu muita coisa ao lado dele, mas ela tem essa mobilização para a ação. Pode passar, Débora. Pode falar, Débora. Só complementando assim um pouco o que você falou e lembrando um pouco da aula do Guilherme, ele traz muito essa parte de awareness, né, que é uma consciência integrada, mas que é bem isso que você está falando, que ela é mobilizadora, né, porque quando a gente pensa awareness como consciência, às vezes ele até colocava o contrário, né, ele nem colocava awareness, às vezes ele colocava já consciência, mas a diferença da consciência da awareness é que ela, tipo assim, envolve a pessoa como um todo. Então, é muito interessante isso dessa cena da caixa, né? Ela já tinha caixa, ela já sabia o que ela queria, ela já sabia o caminho que ela queria trilhar, mas ela ainda não tinha a força que ela precisava para seguir o sonho dela. Então, quando ela tomou essa consciência integrada, foi quando ela teve força para seguir o sonho dela, né? Então, realmente, ela foi mais uma consciência mental, ela foi uma consciência corporal e mobilizadora para seguir o sonho dela. É isso. O contato final é a ação e o encontro. Nessa fase do contato final, ela começa a assimilar sua experiência, satisfazendo sua necessidade, fazendo contato direto com o meio e com o que ela quer, que é o Débora, tem a ver com isso, né? Que você está falando. E ela faz um contato mesmo, assim, integrado. Depois do divórcio, surge a decisão da viagem e a energia é mobilizada para a ação, ali naquele momento. E ela decide, né, viajar. E qual que foi a ação dela? Comprar passagem para que ela pudesse ir. Então, ela pede o divórcio não foi fácil, porque ele não queria. Então, quando a gente passa por uma separação que tá tudo ok, tipo, os dois concordam, é bom para que você tenha um bom relacionamento. Quem tem filho traz um contexto ali, um ambiente melhor e mais saudável. Mas quando não, tem um desgaste muito grande. Então, ela tinha essa parte de preocupar também com o sofrimento dele, porque ela não queria machucá-lo, mas ela decidiu que ela queria viver algo que não era aquilo que ela estava vivendo. Então, ali naquele momento, ela tem a ação de comprar a passagem para essa viagem tão esperada, né? Que ela vai para a Itália, onde ela busca prazer, presença, e ela é um reencontro com a nutrição emocional, e lá ela se reabastece. Ela conhece muita gente, tem muito sorriso, ela nutre mesmo, ela come comida boa, e naquele lugar é como se ela reabastecesse para ela viver o que ela precisava viver, né? E depois ela vai para a Índia, onde olha para o passado e reconcilia com a dor da separação e aprende a se perdoar. Ali ela se reconecta no mundo espiritual. E aqui, uma cena assim, que me chamou muita atenção foi um lugar, ela conhece um homem, ela faz um amigo, e esse amigo leva para ela conhecer um lugar, um prédio muito alto na Índia, e tem uma visão muito bonita. E nesse lugar ela entra e é um silêncio muito grande. Então, naquele momento, acontece que ela silencia realmente o mundo lá fora. E naquele momento que ela sai da Itália, tem muito barulho, porque quando você reúne com amigos e come, você conversa, som alto, só que ali, naquele momento, ela silencia tudo lá fora e começa a reconectar com ela mesma. E o amigo dela traz uma fala muito interessante. Ele fala para ela que aquele lugar já passou por grandes ruínas, aquele prédio,
Tipo, aquele prédio ele foi como se ele fosse destruído, mas que daquela destruição nasceu algo tão bonito e tão valioso. E foi muito simbólico para mim, assim, porque muitas vezes a gente passa por grandes ruínas, não só no divórcio, em várias outras áreas, tipo na vida financeira, e você acha que é o fim. Mas não, talvez seja um começo de algo muito bonito que você vai viver. Então, foi muito simbólico para mim ali naquele lugar. E ela vai lá no casamento dela, ela vai lá atrás, ela vai lá na dor dela, ela realmente revisita tudo que ela passou, ela revisita. E nesse momento tem uma cena muito marcante, que ela começa, como se fosse uma visão ou um sonho que ela tem, falando com o ex-marido dela. E ele está vestido com a roupa do casamento, e ela, interessantíssimo, que ela está com a roupa indiana, que simboliza mesmo aquele aqui, agora que ela está vivendo, aquele momento dela. E ela começa a ter um diálogo com ele. E uma frase interessante que tem nessa cena é que ele fala assim, que ele a ama ainda, para que ela volte. E ela falou assim, não, mas você pode continuar me amando, mas respeitando essa decisão que eu tomei de viver o novo. E eu achei, assim, muito linda essa cena, muito marcante mesmo. Então, naquele momento, foi como se fosse um divisor de águas mesmo, para ela ali naquela cena. Pode passar, Débora. Contato final. A ação e o encontro. Logo em seguida, ela vai para Bali, onde reencontra Kituti. Kituti é um amigo, né, o curandeiro, que a Débora falou, uma pessoa assim interessantíssima. É aqueles sábios que você encontra na vida, ou um psicólogo que você tem assim que te traz aquelas palavras, aquelas uma direção mesmo, que te aconselha, sabe aquele amigo que você senta e que te aconselha naquele momento, e você consegue ouvir escutando esse amigo, é ele, esse curandeiro. Um curandeiro conhecido por os seus ensinamentos simples e sabedoria ancestral. Ele sinaliza a importância da leveza, da presença e do equilíbrio interior. E uma frase que ele fala no livro e no filme que eu achei interessantíssima é: sorria com o rosto, com a mente e até com o fígado. Afirma o curandeiro. Nessa situação, ele convida Liz a viver com consciência plena. Ali, seu organismo se encontra com aquilo que ela precisava. Então, assim, naquele momento, ali, esse encontro que ela tem com esse sábio é com uma confirmação mesmo de tudo que ela viveu, essa trajetória que ela fez. Porque quando a gente conta aqui sobre o filme, parece algo rápido, né? Parece assim que ela divorciou e ela já foi, e aí ela já está lá em Bali. Não, teve um processo e ela foi vivendo cada pedacinho desse processo, né? Pode passar, Débora. E aqui é o pós-contato, a assimilação e a retirada. Nesse estágio, surge um medo diante do novo. Ela confronta a vulnerabilidade do amor e o risco da entrega, mas nesse momento, como quem já se encontrou. Então, ela já se encontrou ali, ela já se encontrou, ela já passou aquelas fases dela, ela teve uma trajetória, aquele processo, ela já se perdoou, ela já está bem com ela mesma. Só que quando ela encontra um novo amor, surge um medo do novo.
E ela meio que trava ali naquele medo. Ela viveu uma cena, ela viveu uma parte muito intensa ali com aquele amor. Ela se entregou para ele. Só que quando chegou a hora de subir o nível, sabe? Como se ela tivesse que andar um pouco mais junto com ele, veio o medo. Ela passou 2 semanas assim, bem intensa, bem apaixonada, bem junto. E ela encontrou esse brasileiro, é um brasileiro, gente, detalhe. Ela encontra esse brasileiro e viveu algo assim muito intenso. Só que quando ele convida ela a viver um pouco mais, ela trava. E ela vai de encontro com esse amigo. E esse amigo lembra ela que faz parte da caminhada dela e que ela está pronta para viver isso. Que o brasileiro também, interessante que ele é um homem divorciado e que ele já tinha passado. Tudo mostra que ele já tinha passado esse processo também e que ele estava no mesmo nível que ela para viver um novo junto com ela. E aí, agora, quando ela conversa com esse curandeiro, com esse amigo dela, o Quitute, ela vê que ela está pronta para viver esse amor. E aí, interessante é que ela não tem a visão de que esse amor veio como salvador para ela, sabe? No começo do filme, quando ela divorcia, ela encontra uma pessoa. Ela encontra uma pessoa, eu acho que é David. E no começo daquela relação, parece interessante, né? Parece que ele veio assim para salvar ela daquela solidão, daquele amor que ela tava, daquele casamento. Só que não era aquilo que ela queria, porque ela não estava pronta para viver. Talvez ele teria uma boa intenção, mas lembrando do começo do filme, que ela tá com ele ali na lavanderia, ele tá até dobrando as calcinhas dela. Só que quando ela olha, não é aquilo. E aí, nesse momento que ela encontra esse novo amor, parece que tudo se encaixa, assim, é aquilo que ela queria viver, e a energia dos dois estava muito envolvida ali. E o amigo dela fala para ela que ela precisa dessa chance, que ela precisa, tipo, romper esse medo. Porque muitas vezes, você, a gente perde oportunidades pelo medo, porque o medo, ele vem mesmo. A gente vai sentir medo. Sentir medo do novo é normal, mas deixar esse medo tomar conta, a gente pode perder grandes oportunidades. E aí, naquele momento, ela tem um amigo para lembrá-la, né? Que ela pode viver aquilo, que ela está pronta para viver aquilo. Pode passar, Débora. E essa frase, ele fala para ela que, às vezes, perder o equilíbrio por amor é viver uma vida equilibrada. Aí ela sai correndo, né, para encontrar esse brasileiro novamente. E é uma cena linda, gente. Uma cena, assim, apaixonante, que é um rio, assim, um lago, um mar, não sei. Que ela fala para ele, vamos atravessar? Tipo, os dois estão prontos para viver aquele propósito de vida. E é isso, gente, o final do filme. E eu acho interessante que ela traz essa palavra também como a palavra dela, né? Atravessar. E tem muito mais a ver do que simplesmente uma palavra que ela encontrou no amor, mas da vida, né? Dela se permitir atravessar tantas coisas. Então, achei muito interessante essa parte também, de ser a palavra dela atravessar. Mas sobre o conteúdo era isso? Ou tem mais alguma questão? Era isso, até aí mesmo. Ah, esse aqui é o livro, né? Já é o livro, a referência. E se alguém quiser o outro livro do Piaget, pode falar que a gente vai providenciar a referência. Não sei se vocês têm ele. Aqui estão os contatos também da Jaque, pessoal, para quem quiser entrar em contato com ela, o contato do WhatsApp, do perfil dela no Instagram, tá bom?
Débora, ficou mudo. Oi, tá me ouvindo? Uhum, agora sim. Obrigada, Jaque, por trazer essa análise. É um filme que, tipo assim, eu já conhecia há muito tempo, mas eu nunca tinha parado para assistir. E eu particularmente gostei muito, assim, dá para olhar muitas questões da vida e você trazendo os conceitos, assim, ficou tudo muito claro, então eu gostei muito. Essa parte agora que a gente abre para discussão, então se alguém quiser comentar alguma questão, seja da análise teórica, seja do filme, vocês fiquem à vontade. Malu, você quer falar? Abre o microfone? Eu acho que eu queria falar um momentinho, mas ela completou ali e acabou falando o que eu pensei. Mas é com relação, principalmente àquela última frase, né? Perder o equilíbrio por amor faz parte de ter uma vida equilibrada. Né? É, e bacana porque ressoa tanto com o momento da minha vida que que também é viver essa experiência da ausência, né? E aí, quando você vive essa experiência da ausência, você percebe, né, que há algo que falta, né? Mas que também é um processo. Então, esses estágios, né, que a gente vai vivendo e facilita também o entendimento. Como eu estou assim aprendendo da teoria quando eu assisto filmes agora com essa visão, né, reforçando os conceitos, né? Então, é isso, né, gente? É, é um belo projeto. Eu já falei isso hoje pela manhã, né? Que eu, quando posso, quero estar no presencial aqui com você. Depois reassisto, reforço, né? Mas obrigada mesmo. Tanto a Jaqueline hoje, né? Parabéns, viu, Jaque? Foi perfeito. Obrigada, Malu. E é ótima essa troca, assim, é muito bom cada um, assim, olhar e ver, né? E poder tirar um pedacinho, né? Daquilo que assistiu, daquilo que ouviu. Você quer falar, Carol? Eu achei incrível, a apresentação muito bacana. Eu gosto muito do ciclo do contato, a Jaque sabe, sou apaixonadinha, né, nessa matéria, nesse conteúdo, estudo muito. Jaque, eu sabe o que chega muito para mim assim no meu coração, no fundo do meu coração, como essas questões assim de propósito de vida, sabe, sentido mesmo, vai muito ao encontro do que a gente vê na clínica, né? No dia a É, dia. Nossa, faz assim, sabe quando as coisas se encaixam? Muitas vezes é o que o paciente, né, o paciente cliente, traz mesmo. Eu estou angustiada, eu não tá bacana isso que eu estou vivendo, né? E aí eu vou lá naquela caixinha que eu tiro lá debaixo da minha uhum, cama, né? E vou lá e volto naquele lugar de o que que eu quero? Tem alguma coisa que me chama para a vida? Tem alguma coisa aqui? E aí eu vou tirando, né, recortes de revista, vou tirando ali um álbum de fotografia, né? Que quase a gente não pega mais, né? Em foto, mas assim, o que, que tem dentro dessa minha caixinha, né? E faz super sentido com o ciclo do contato, né? O que é esse contato que você explicou tão bem, os conceitos que você foi explicando assim, tirando dos recortes do filme. É a primeira vez, viu, meninas, que eu estou participando. Eu fiquei assim muito encantada. Parabéns pela sua apresentação, pela sua dedicação, não preciso nem falar, né? Você é muito dedicada a tudo que você faz. Vou dar uma revisitada nessa minha caixinha, sabe? Dos meus sonhos, dos meus desejos. Obrigada, meninas. Obrigada, Carol. Muito obrigada. E a Carol falando, assim, eu senti a vontade em compartilhar a primeira vez que eu assisti esse filme. Uma amiga, uma colega da graduação, ela que me indicou esse filme. E assim, mesmo sem ter assistido ainda o filme, quando eu passo por esse processo, eu revisito essa caixa mesmo inconsciente. Por quê?
quando eu passei por um divórcio, eu fui lá atrás olhar qual que era o meu sonho. E aí o meu sonho era ser psicóloga. Só que era um sonho, assim, muito escondido, muito lá atrás. E eu falei, cara, eu preciso viver esse propósito, porque eu sonhei isso muito tempo. E eu deixei por muitos anos aquilo. E mesmo inconsciente, eu revisitei essa caixa, né? E aí eu falei, é possível. E fui correr atrás disso, porque o meu sonho era ser psicóloga, e estou eu aqui, anos depois, compartilhando com vocês, né? E trazendo que eu revisitei essa caixa lá atrás para ser isso aqui, para estar aqui. Então, o meu aqui agora é ser psicóloga, mas um dia eu precisei revisitar uma caixa que estava guardada, que estava ali, escondida. Então, aquele momento não fazia sentido, mas tinha alguma coisa que poderia fazer sentido lá na frente. Então, eu tive essa mobilização, a ação de ir lá na faculdade, me matricular e passar por aquele processo todinho. E junto com isso, eu fui vivendo esse processo, essas etapas, né, da minha vida. E hoje eu posso compartilhar com vocês que vale a pena revisitar. Como a Carol falou, vale a pena você olhar lá atrás, revisitar seus sonhos, revisitar o seu propósito, revisitar aquilo que um dia você sonhou. Vale muito a pena. Mas alguém gostaria de compartilhar? Se não quiserem falar no microfone, pode escrever também, que a gente lê aqui no chat. Bom, então, já caminhando, né, para o final, queria só comentar assim que gostei muito dessa fala sua, Jaque, porque é muito isso, assim, uma das coisas que eu acho lindo na Gestalt terapia é que não é uma abordagem só para a gente ter um fundamento teórico e prático de uma abordagem psicológica. É uma abordagem que a gente olha para a vida de uma forma diferente, que a gente revisita tudo que a gente viveu e que a gente vai olhando para as coisas de uma forma diferente, né? E que cada coisa também acontece, às vezes, no tempo que tem que ser. Então, eu fiquei tão feliz, né, de os nossos caminhos se cruzarem, que talvez se você tivesse trilhado um caminho diferente, não sei se a gente se cruzaria e se você estaria aqui com a gente hoje. Então, assim, fiquei muito feliz, né, de você compartilhar essa trajetória. E é isso que eu gosto muito nesse grupo do Cine Gestalt, porque se fosse só uma pessoa falando, a gente ia ter uma visão tão reduzida da Gestalt, sabe? Mas quando a gente se permite conhecer histórias diferentes e olhar perspectivas diferentes, a gente tem um olhar muito mais amplo para a abordagem. Então, obrigada por trazer a sua história, né, e por trazer essa análise do filme, que foi muito bom. Gostei muito. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço, assim, de coração essa oportunidade, Débora, essa confiança, né? E para mim foi muito rico poder olhar com outro olhar, porque a primeira vez que eu assisti, eu nem imaginaria que eu seria uma gestaltista. E aí hoje, aqui, com esse olhar diferente, com essa visão diferente, assim, para mim foi muito rico. Eu só tenho que agradecer todos vocês, né, que estiveram aqui presente. E muito obrigada, Débora. Obrigada. Espera só um momentinho, pessoal, que vou falar para vocês também já do nosso próximo encontro.